Sempre quando eu falo sobre diversidade, né, eu sempre começo dizendo que, antes de falar de diversidade, a gente precisa entender o porquê disso, né? Então, acho que antes de falar de diversidade, é importante a gente discutir desigualdades, né? Porque aí, quando a gente debate as desigualdades, quando a gente entende os fatos históricos que construíram essas desigualdades no país que a gente vive, a gente vai entender a importância de se debater diversidade dentro dos espaços, né? Porque essas imposições, essas construções desiguais, fizeram com que determinados grupos não tivessem acesso a determinados espaços. Então, a gente consegue entender o porquê, né? E aí a gente consegue debater com mais propriedade sobre isso, né? Eu brinco que, como feminista negra, a gente tem que combater o racismo, o machismo e o achismo. O achismo é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, sobretudo com as redes sociais. Então, às vezes, a gente escreve sobre um tema e as pessoas falam, mas eu não acho que é assim. Mas é que esses temas não é questão de achar, a gente precisa, de fato, conhecer, porque a gente está falando de fatos históricos. Eu costumo falar que eu achar que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras não tem problema nenhum, porque eu sou corintiana, eu sempre vou achar. Agora, eu achar, por exemplo, que, enfim, não é importante debater desigualdade salarial quando a gente vive num país em que mulheres brancas ganham 30% menos do que homens brancos e mulheres negras até 70%, isso são dados que a gente tem dos institutos oficiais, aí não é achar. Então, a gente não pode achar sobre fatos que são históricos, sobre estatísticas, sobre o que diz respeito à construção desse país, que é o que formam essas desigualdades. Então, acho que o primeiro passo, os dados das desigualdades, eu acho que é importante a gente estudar, enfim, conversar sobre as imposições de papéis sociais, apresentar alguns estudos acadêmicos sobre a questão, e qual que é o papel das empresas, enfim, em debater esses temas. Gosto de ilustrar sempre a Kimberlé Crenshaw, uma teórica do direito, da área de vocês. Ela é professora na Columbia University, nos Estados Unidos, e ela que é a teórica que cunhou o conceito de interseccionalidade, que a gente fala tanto hoje em dia. Bom, dados da desigualdade, que a gente vai começar falando sobre. Então, é importante a gente entender o contexto histórico do país que a gente vive. O Brasil é um país que possui um histórico de desigualdades, foram 354 anos de escravidão. Foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. E, nesse processo de pós-abolição, não priorizou as demandas raciais e de gênero. O que significa isso? Nesse processo de industrialização do Brasil, depois no pós-abolição, nesse processo de industrialização, não existiram, por parte do Estado brasileiro, medidas para, de fato, incluir a população negra na sociedade. Então, a gente teve o incentivo da vinda dos imigrantes europeus, e isso fazia parte também de um projeto de branqueamento da população brasileira. Existiu a lei, era um projeto político da sociedade brasileira embranquecer a população, porque acreditava-se que a população negra representava atraso. Então, esse incentivo dos imigrantes europeus também parte desse processo de branqueamento, e essas pessoas para ocupar os postos de trabalho nesse processo de industrialização. Então, entender, por exemplo, que a Lei de Terras de 1850, que é uma lei que criou a elite fundiária no Brasil, impedia as pessoas pobres, por exemplo, de ter acesso à terra. Entender que, nesse processo de distribuição de terras, muitos imigrantes europeus receberam terras do Estado brasileiro, a população negra não. E eu costumo dizer que esse receber terras de muitos imigrantes europeus, que, óbvio, vieram para cá, muitos em condições extremamente difíceis, marginalizadas, enfim, mas vieram também para ocupar os postos de trabalho e tiveram essas oportunidades, como, por exemplo, o acesso à terra. Eu costumo dizer que isso é uma ação afirmativa do Estado brasileiro em relação a essas pessoas que tiveram acesso à terra, inclusive para começar as suas vidas. Então, entender esse momento do Brasil em que não se pensaram medidas para incluir a população negra, faz com que a gente tenha toda essa realidade que a gente tem hoje, da maioria da população negra ainda ser pobre, das mulheres negras saírem do escravismo para o trabalho doméstico, porque existe uma relação direta entre escravidão e trabalho doméstico no Brasil. Até hoje, a gente tem o quarto de empregada nos apartamentos. O que significa ter o quarto de empregada? E a gente entender que nada está fora de contexto. E esse processo do pós-abolição, ele foi fundamental para muitas das construções desiguais que a gente tem no Brasil hoje.
E aí, um outro dado que eu acho importante é a gente discutir esses estudos de evolução biológica do século XIX, que é o conceito de racismo biológico, né? Esse conceito de racismo biológico ele serviu para justificar a colonização, né? Quiseram criar uma inferioridade natural às pessoas negras a partir da sua biologia. E utilizaram esses argumentos, né, autores como James Watson, por exemplo, no Brasil, Nina Rodrigues, né, utilizaram o racismo biológico em suas pesquisas. Hoje ele é considerado, obviamente, arcaico, mas para justificar, inclusive, a dominação da Europa nas Américas. Então, como, por exemplo, dizer que negros tinham cérebro menor e, por isso, eram menos inteligentes, ou que as pessoas negras não tinham a mesma capacidade de raciocínio. Esses argumentos do racismo biológico foram utilizados para justificar a escravização das pessoas, porque já que eles são inferiores, já que eles têm mais força bruta, já que eles são propensos para o trabalho forçado, não há problema de se escravizar essas pessoas. E é interessante notar como que, em relação às mulheres, acontece a mesma coisa. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz filosofia na Universidade Federal de São Paulo, e eu estudei uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa. Nessa pesquisa eu falo como que dá para pensar também uma questão de um sexismo biológico, quando a gente fala de mulheres. É sempre querer atribuir à mulher uma inferioridade natural ou atribuir à mulher comportamentos como se elas fossem mais sensíveis ou mais fracas ou mais delicadas, atribuir às mulheres imposições, naturalizar essas imposições em vez de discutir que elas são construídas dentro da sociedade a qual a gente pertence. Então, quando a Simone de Beauvoir, aquela famosa frase dela, não se nasce mulher, torna-se mulher, o que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que a gente existem imposições na sociedade. Esses valores, esses comportamentos são impostos a nós antes sequer que a gente consiga se pensar como liberdade. O que significa dizer isso? Quando a mulher está grávida, a gente pergunta, é menino ou menina? Aí, menina, fogão, geladeira, carrinho de bebê, boneca. É menino, bola, skate, pode brincar na rua. Então, quando a gente nasce, isso já está posto para a gente, né? Torna-se mulher nesse sentido, porque a gente sequer sabe se a gente gosta de boneca. Simplesmente vai estar lá aquilo imposto para a gente. A gente sequer consegue refletir se a gente, enfim, queria o quarto rosa. Mas isso já está posto. Então, são esses comportamentos e essas imposições que são dadas pela sociedade antes sequer que a gente consiga se pensar, né, como ser humano e como sujeito. Então, pensar essa questão do racismo biológico é importante. Aqui eu falo também, né, da Lei de Terras, né, de 1850, que foi um grande causador de desigualdades no Brasil. E a gente discutir essa questão do racismo biológico é importante porque ainda está muito presente no nosso inconsciente do povo brasileiro. Até hoje, né, a gente ainda olha para uma pessoa negra e atribui a ela certos comportamentos antes sequer de conhecer aquela pessoa, né? O quanto que isso ainda está presente na nossa mentalidade, a ponto de muitas vezes as pessoas se espantarem quando eu falo que estudei filosofia. Ah, mas você estuda filosofia? Né? Como se fosse algo de outro mundo. Mas por que isso se dá? Né? A gente aprende isso na cultura. Então, pensar todas essas construções, pensar o racismo biológico, pensar a não inclusão das pessoas negras na sociedade brasileira, é pensar que todas essas desigualdades elas foram construídas, foram ações tomadas para que essa realidade acontecesse. Então, a gente precisa entender, né, como existe, e para além disso, apesar da gente saber disso, existe toda uma tentativa de querer naturalizar essas desigualdades e de colocá-las como se elas fossem naturais, meritocráticas ou providencialmente fixadas, né? De querer colocar que isso acontece porque é assim, ou acontece porque é inferior, ou acontece porque a mulher não tem a mesma capacidade, ou acontece porque o sujeito negro não se esforçou o suficiente para estar dentro daquele espaço, em vez da gente discutir a origem social das desigualdades, né? Então, é fundamental debater a origem social das desigualdades. Senão, a gente vai achar que o fato de não ter um número que represente a diversidade do povo brasileiro, a gente não ter, por exemplo, um número significativo de pessoas negras
na USP, por exemplo, é porque aqueles alunos negros não se esforçaram o suficiente, né? Ou se eles se esforçassem, eles estariam lá. E é por isso que a gente pensa isso, porque a gente não debate a origem social das desigualdades que vem no Brasil privilegiando determinados grupos em detrimento de outros. Então, é preciso entender o racismo como um sistema de opressão, né, que nega oportunidade às pessoas negras. E, para haver racismo, deve haver relações de poder, né, quando um grupo obtém privilégios como consequência da opressão de outros grupos. Se pessoas brancas e negras não possuem as mesmas oportunidades, significa que direitos são retirados para se tornarem privilégios de poucos. Então, é preciso entender que o racismo é um sistema que impede oportunidades iguais e impede condições de oportunidades iguais por conta dessa origem social das desigualdades. Então, no Brasil, ainda é muito comum a gente achar que racismo é quando alguma atriz famosa sofre ataques nas redes sociais. Também é. Mas a gente esquece que é racismo quando a gente liga a televisão e não vê pessoas negras na televisão. Que é racismo quando a gente chega nos espaços, num país de maioria negra, e a gente não encontra pessoas negras ocupando espaços de poder. É racismo quando a gente chega na Universidade de São Paulo e vê que a maioria das mulheres negras que lá estão trabalhando como terceirizadas e não como professoras. E o grande problema é que a gente naturaliza isso. E, ao naturalizar, a gente não discute a origem social das desigualdades. A gente vai atribuir ao indivíduo a responsabilidade por ele estar naquela posição e não à estrutura. Então, a gente vai dizer, essas pessoas estão lá porque elas não se esforçaram, em vez de entender que faz parte de toda essa construção. Então, é pensar o quanto que é importante a gente desnaturalizar. Né? E, sobretudo, desnaturalizar o nosso olhar. Quando a gente chegar dentro dos espaços, a gente começar a questionar. Por que não tem pessoas negras dentro desse espaço num país de 54% de população negra? É a gente começar a entender, sair do achismo, como eu disse, e entender os fatos históricos que contribuíram para esse estado de coisas. Porque aí, quando a gente entende, a gente vai conseguir pensar mecanismos para combater essas disparidades. Então, por exemplo, invisibilidade na mídia, né? Desigualdades salariais, faz tudo parte de um sistema racista e machista. A violência a qual os grupos negros e as mulheres estão submetidas na sociedade. A gente vive num país que a cada 2 horas uma mulher é assassinada, né? E que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Esses são os dados, é um dos países mais violentos para as mulheres, é o Brasil. Né? E, para a gente discutir isso, e aí é importante, a gente vai fazer uma discussão fundamental que a Simone de Beauvoir traz na introdução do Segundo Sexo, que é a discussão entre desigualdade concreta versus igualdade abstrata. Essa discussão acho que é fundamental, porque toda vez que a gente vai falar da importância de a gente ter mecanismos para ter ambientes mais diversos, é muito comum as pessoas dizerem, não, mas nós somos todos iguais, nós somos iguais perante a lei, está na Constituição. E aí a gente discute a partir de uma igualdade abstrata e não a partir da desigualdade concreta. Porque quando a gente pega os dados, né, seja do IPEA, do IBGE, de grandes institutos, que a gente vê que, né, esses dados que eu trouxe, né, que é do mapa da violência, feito pelo IPEA, que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, que mulheres ainda ganham brancas 30% menos que homens brancos, mulheres negras 30%. Que 61% das mulheres negras morrem de mortalidade materna. Então, quando a gente pega todos esses dados e essas pesquisas, eu estou discutindo desigualdade concreta. Independente se está lá que nós somos todos iguais, nós não somos tratadas de maneira igual. Né? E essa é a discussão que nos interessa. Quando a gente discute a partir da desigualdade concreta, não tem argumento nenhum, né, que diga que essa desigualdade não existe. Né? Se a gente for olhar também a questão dos povos indígenas, que a gente fala pouco no Brasil, um país que já chegou a ter por volta de 3 milhões de pessoas indígenas, e hoje a gente tem por volta de 800 mil, hoje a gente tem por volta no Brasil 305 etnias indígenas, mas se a gente perguntar, a gente não sabe. Perguntar... fale 5 nomes de etnias indígenas. Provavelmente a maioria de nós não vai saber. Né? O quanto que é um povo também que foi apartado, um ponto é um povo que não é pensado, quando a gente também está discutindo diversidade, e o quanto que isso faz parte também dessa sociedade que cria essas desigualdades e que também colocou os povos indígenas numa condição de vulnerabilidade. Né? Apesar de a gente ter 305
etnias indígenas registradas no Brasil hoje, provavelmente a gente não vai saber quais são esses povos, a gente ainda vai ter uma visão, faz muito também parte dessa construção do racismo biológico, de homogeneizar, de achar que é tudo igual, e falar de maneira pejorativa índio, como se eles não tivessem línguas diferentes, culturas diferentes, fossem povos diferentes, né? E isso faz parte dessa nossa construção, né, de país, que fez isso tanto com os povos negros e também com os povos indígenas. Então, discutir desigualdade concreta é o que nos interessa aqui, porque é a partir desses dados, dessa realidade, que a gente consegue pensar, enfim, mecanismos de combate a essas desigualdades. Mas por que eu gosto de trazer dados? Porque aí, né, gente, a gente está trazendo as estatísticas, os fatos históricos, e aí não tem como a gente dizer que não existe, ou que a gente não sabia. Né? Agora, quem não sabia, agora, pelo menos, já tem um pouco da ideia do que é a realidade do nosso país. Então, por exemplo, são dados do IBGE. Em pleno 2017, as mulheres ainda ganharam menos do que os homens, exercendo as mesmas funções. O rendimento médio deles era de 2.210 e o das mulheres de 1.868. A diferença é de 22,5%, dados do IBGE. Em 2017, os maiores rendimentos estavam nas mãos de apenas 1% da população. R$27 mil em média. Esse valor era 36 vezes maior do que a média da renda da metade dos brasileiros mais pobres. O abismo é ainda mais profundo no Nordeste. E aqui o Cimar Azeredo, né, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, uma aspas dele. O Brasil ainda é um país bastante desigual, principalmente quando se faz a comparação internacional, mostra que o Brasil está na lista, encabeçando a lista dos países que têm uma desigualdade maior no mundo. E aí, questões para refletir, né? A gente já teve toda a questão de entender o nosso histórico, ver os dados, agora a gente reflete. Quem é empregador contrata profissionais negras? Né? Perguntas que a gente precisa se fazer, tá? Quantas vezes eu contribuí com a baixa autoestima da minha amiga negra ao fazer piada sobre o cabelo dela? Parece ser uma coisa boba, mas para a gente não é. Quantas vezes eu tentei destruir o sonho de uma pessoa negra por achar que a filha da minha empregada não podia fazer faculdade com meu filho e sim servir minhas próximas gerações? Faz parte da nossa construção como do racismo biológico, né? De achar que as pessoas têm funções. Quantas vezes eu naturalizei que mulheres negras deviam me servir em vez de entender que elas são empurradas a esses empregos por conta do racismo e machismo estrutural? Por que eu gosto de trazer essas perguntas? Porque não é no sentido de apontar dedos, mas no sentido, de fato, para refletir. Porque está tão naturalizado, a gente vai aprendendo, e todo mundo aprende assim, viu, gente? Todo mundo é ensinado assim. A gente aprende na cultura. Né? Então, às vezes a gente fala, essa fala foi racista. Não, eu não fui racista, meu tataravô era negra. As pessoas ficam muito nervosas. Não é para ficar nervoso, porque a gente aprende assim. Então, uma maneira da gente começar a refletir é a gente questionar, desnaturalizar, entender essas origens sociais das desigualdades. Eu, por exemplo, não entendia nada durante muito tempo sobre a questão LGBT, falei muita besteira. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui ouvir, eu fui conversar com as pessoas, eu fui, enfim, nos eventos que eu organizava, chamar as pessoas para falar. E assim eu fui entendendo e fui me colocando em xeque também, desconstruindo várias coisas que eu tinha aprendido. E me coloquei, de fato, num processo de transformação, porque é um processo, né, de transformação e de consciência que a gente vai obtendo. Então, uma pergunta que é importante: a gente está contratando profissionais negros? Eu lembro de ter feito um evento com vários CEOs, acho que foi ano passado, e aí eu lembro que um deles... Eu não vou citar nomes, eu aprendi a não citar nomes, porque a gente é processada, né? Não pode citar nome das coisas, estou brincando. E ele perguntou assim para mim, ele falou... E era interessante, porque só tinha eu, né, assim, outsider, e era todo mundo CEO, e aí aquela... E aí alguns estavam entendendo, e um falou assim para mim, mas como assim contratar pessoas negras? Eu não contrato por cor, eu contrato por competência. Eu não contrato porque é mulher, eu contrato se é bom. E aí é uma pergunta interessante, né? Porque na empresa dele, ele estava falando, a maioria ainda eram homens brancos. Eu falei, então, você está me dizendo que só homens brancos são competentes? Eu devolvi a pergunta. E ele não tinha parado para pensar, ele falou, não, eu só estou dizendo que eu contrato por competência, mas você só contrata homens brancos, então você só enxerga a competência em homens brancos.
E aí eu fui desconstruindo ele até uma hora que ele parou para pensar, ele falou, nossa, é verdade. Eu não estava percebendo o quanto que eu naturalizei tanto que eu sequer olhava, enfim, ou considerava como possível contratar mulheres para cargos de chefia, sem fazer a pergunta, você vai ser mãe? Como se a gente fizesse filho sozinha por vírus, né? Porque os homens que são pais, ninguém pergunta para ele, você vai faltar ao trabalho se seu filho ficar doente? Mas para nós as pessoas perguntam, você vai faltar ao trabalho? Quantos filhos você tem? Tem certeza que você vai conseguir dar conta da casa, dos filhos? Ninguém pergunta isso para os homens, certo? Por quê? Porque a gente naturaliza, né? Que essas funções são das mulheres, né? Então é mais uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por que a gente tem que começar a perguntar isso para os homens que são pais? Inclusive, está pagando pensão? Estou brincando. É importante essa pergunta. Então, essas perguntas tiram a gente do quê? Desse lugar comum, né? E é importante o quê? Incomodar. A gente vem, de fato, trazer narrativas de incômodo. Porque quando a gente está num lugar confortável e acha que está tudo bem, por que a gente vai achar que precisa mudar se a gente acha que está tudo bem? Então, a gente só muda quando a gente é incomodado a. E é importante se sentir incomodado, porque essa realidade ela é extremamente incômoda para a gente que sofre ela, né? Então, é importante refletir sobre isso e começar a questionar, né? O porquê que a gente ainda tem espaços tão monotemáticos, por que a gente ainda não reflete criticamente e sobre a invisibilidade e a ausência de certos grupos em determinados espaços. Essa é a Lélia Gonzalez, eu gosto de trazer fotos. Lélia Gonzalez, uma grande intelectual brasileira, doutora em ciência política, foi professora da PUC-Rio e ainda pouquíssimo estudada no Brasil, inclusive nos cursos de ciências sociais e ciência política. Ela é um dos grandes referenciais teóricos meus, dos meus livros, porque ela vem justamente para incomodar e questionar, né, essa origem social das desigualdades. Aí eu trago alguns nomes, né, para quem quiser depois se aprofundar: Lélia Gonzalez, Simone de Beauvoir, Gayle Rubin, Heloísa Buarque de Holanda, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Luísa Bairros, Reinaldo Bulgarelli, que é um grande especialista em diversidade, faz brilhante, Cida Bento, Maria Aparecida Bento, do CERT, e tantas pessoas, Sueli Carneiro, que estão fazendo esse debate há muito tempo, né, questionando, trazendo esses incômodos necessários. E a Lélia é um dos... Eu acho que ela é fundamental para quem está pensando o Brasil, estudando sobre o Brasil, para poder entender, como ela diz, a importância de a gente pensar um modelo alternativo de sociedade que não seja esse, tão desigual. E aí eu já tinha dado um spoiler, né, da Beauvoir, e aí eu trago de novo, né, o que ela fala de não se nasce mulher, torna-se mulher, né, porque ela vai dizer que ser mulher é também uma construção social, né? Existem comportamentos que são impostos e ensinados às mulheres desde muito cedo em nossas sociedades. Exemplo: meninas gostam de rosa, meninas são mais delicadas por natureza. Toda mulher deve ser mãe porque é da natureza feminina. O lugar de mulher é em casa. Essas imposições criam uma falsa ideia de que todas as mulheres possuem uma natureza igual e indistinta. O grande problema disso é que quando uma mulher afirma que não consegue, por exemplo, dar conta da maternidade e do trabalho, em vez de pensar que é um dever do homem também, ou se criar espaços mais iguais, a gente pode dizer: mas é da natureza da mulher, por que você não está dando conta? Então, pensar essas questões, isso não quer dizer, gente, que a Beauvoir está dizendo que mulher não pode ser mãe. O que ela está dizendo é que existe uma imposição de que todas as mulheres devem ser, né? Ela não está dizendo que a gente não pode gostar de brincar de boneca. Ela está dizendo que não é porque eu sou mulher que eu tenho que gostar de boneca, né? Está questionando essa naturalização, né? E aí, muitas vezes, o que a gente escuta quando a gente fala isso? Mas são as próprias mulheres que criam os filhos machistas. A gente escuta muito isso. A Beauvoir diria que isso é... Ela usa uma expressão que eu acho fantástica, que eu uso para a vida no segundo sexo, que é amante de fórmulas simples. Isso é a gente ser amante de fórmulas simples. A própria construção de que é a mulher que tem que criar os filhos já é uma construção machista que antecede ela, né? O que a gente faz? Culpa ela já nasce falando: não, você vai ser mãe e você tem que criar os filhos assim. Em vez de a gente criar
discutir esses valores que são aprendidos na cultura para criar outros, a gente diz que é culpa das mães que criam os filhos assim, em vez de entender que ela já chegou numa sociedade em que isso foi mostrado para ela assim. Então, a falta de políticas públicas, vagas em creche, salários iguais, podem confinar a mulher no lugar do privado, pois ela não terá condições sociais e concretas para sair desse lugar. E a desculpa será a naturalização das diferenças, em vez da criação de espaços mais diversos. Então, em vez da gente criar mais espaços, pensar mais políticas, seja políticas públicas, ou seja, no mundo corporativo, de criar espaços onde essas pessoas tenham condições concretas para estar, a gente dá a desculpa na naturalização das diferenças. Né? No caso das mulheres, pode ser, mas também uma mulher num cargo de chefia não dá conta, porque é muito frágil. Das pessoas negras, a gente até tenta criar espaços diversos, mas elas não ficam. Em vez da gente discutir como muitas vezes esse espaço é hostil, né, para nós. É extremamente hostil, por exemplo, eu chegar em vários espaços que eu vou, eu olhar para o lado, eu ser a única pessoa negra, e eu ser a única pessoa que está incomodada com aquilo, ao passo que as outras pessoas sequer estão questionando aquilo. Né? A gente vira a chata que questiona tudo. Aí lá vem ela de novo, questionar. Mas é extremamente complicado e solitário, né? A gente faz uma discussão da solidão institucional, muitas vezes, porque muitas vezes você é a única, né? E aí parece que só você que tem que se incomodar com aquilo. Então, é importante que as pessoas brancas tenham a consciência que também é um papel delas se engajarem na luta antirracista. É um papel de todos e todas nós. Mas discutir isso é importante, senão a gente naturaliza, mais uma vez. Então, na questão racial, né, que vem desse histórico de escravidão, né, já trouxe o último país do hemisfério ocidental, enfim, e a falta de mecanismos de inclusão e de combate aos estereótipos contribuem para a manutenção das desigualdades. Né? Então, se o Estado brasileiro foi responsável por criar essas disparidades, é também dever desse Estado criar mecanismo de justiça social, como acontece em vários países do mundo, como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca. Eu estive na Noruega no passado, e para mim foi muito surreal estar num país nórdico e ver pessoas negras em posições de poder, em reuniões que eu participei. Eu fui a convite do governo norueguês para conhecer as políticas de equidade de gênero na Noruega. Não queria voltar, no último dia chorei real. Eu falei, gente, vou ter que voltar, gente, tristeza. E interessante porque eu falei, estou num país nórdico, né, real oficial. E aí eu fui participar de uma reunião na NHO, que é como se fosse a Fiesp de lá. E eu fui exibida por uma mulher negra. E eu fiquei, uau, né? Um cargo de chefia. E aí você fala, caramba, eu estou na Noruega, onde eu sou minoria real oficial em termos de quantidade. E lá eles têm uma política de cotas, é uma política do governo, de 40% para mulheres em cargos de chefias em todas as companhias nacionais, nas companhias públicas. E quem pensou essa política foi um político conservador, do Partido Conservador na Noruega. E interessante que o argumento que ele usou foi, a gente se reuniu com o Partido Conservador, a gente se reuniu com todos os partidos lá, e o Partido Conservador lá não é a mesma coisa que aqui, é bizarro, é totalmente diferente. As pessoas são capazes de pensar políticas afirmativas. E ele falou, e esse político ele disse, se a gente não pensasse em políticas como essas para incluir mais mulheres, a gente só ia contratar os homens com os quais a gente joga golfe no domingo. Eu achei genial essa frase dele, porque é isso, porque a gente só convive num mundo, a gente não convive com outros mundos, com outras pessoas, e a gente acha que aquele é o único mundo possível. Então ele falou, se não forçar, se não pensar, se não criar, a gente não vai contratar. E eu sempre digo, se um político conservador da Noruega é capaz de pensar isso, todo mundo é. Não é mesmo? E uma frase simples, né? Não só os caras que a gente joga golfe no domingo, que são os que a gente vai achar que merecem estar dentro desses espaços. Então, pensar, né, a questão da diversidade, passando para a parte, né, da diversidade nas empresas, depois de todo esse preâmbulo, existem várias pesquisas, né, que mostram quanto que um ambiente de trabalho mais diverso, ele é mais criativo, ele é mais inovador, né? E aí as justificativas, né, podem ser divididas em duas categorias: ética e vantagem competitiva.
Na Noruega, por exemplo, é a vantagem competitiva. Eles usam muito o argumento econômico. Ambientes mais diversos produzem mais e é melhor economicamente. Ponto. Não estão preocupados com uma questão ética, de responsabilidade social, enfim. E é importante, se não está preocupado com isso, ótimo, mas pelo menos pensar que você vai ser melhor economicamente. Então, pensar essas inúmeras vantagens, sinergias, né, como a Sueli Carneiro fala, que um ambiente diversificado traz para o desempenho da empresa e da sociedade, né, que são praticamente inexploradas. A gente acaba não falando sobre isso, dessas vantagens competitivas com um ambiente mais diverso, pessoas de lugares sociais diferentes, pessoas diferentes produzem dentro do ambiente corporativo. Então, por um lado, a promoção da diversidade faz parte da responsabilidade social empresarial. Né, o tema da diversidade, apesar de presente no meio educacional desde a década de 80, foi incorporado pelo movimento de responsabilidade social empresarial durante os anos 90, segundo Bulgarelli, que é um grande estudioso da questão. Segundo o Instituto Ethos, responsabilidade social empresarial é uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. A responsabilidade social visa uma sociedade mais próspera e justa e envolve ações das empresas contra a pobreza e a desigualdade na própria realização dos negócios, também segundo Bulgarelli. A ética é a base da responsabilidade social e se expressa por meio dos princípios e valores adotados pela organização. Uma equipe diversificada permite que a empresa aumente seu mercado consumidor. Por ter dentro da empresa pessoas diferentes que entendem os gostos e preferências dos vários grupos da sociedade, a empresa pode melhorar e atender às demandas do mercado. Isso são pesquisas do Instituto Ethos de 2003. A vantagem competitiva de uma empresa será determinada em grande medida pela qualidade da relação que ela mantém com as pessoas interna e externamente. E essa qualidade está diretamente relacionada ao problema da inclusão ou exclusão de diferentes grupos sociais. Esse estudo do Instituto Ethos acho que é muito importante para pensar essa questão da diversidade. E aí, por que eu gosto de colocar uma coisa mais teórica no meio, que às vezes parece que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver? Porque, às vezes, o fato da gente não contratar pessoas negras, de novo, está muito ligado a essa questão do racismo biológico e essa mentalidade racista. Então, a Bell Hooks, que é uma outra teórica que eu acho que a gente precisa também conhecer, ela vai falar o quanto que as mulheres negras, aí falando do grupo que eu faço parte, o quanto que nós somos construídas ao corpo e não ao pensar. E não aquelas pessoas que estão ligadas à intelectualidade. O quanto que as pessoas, numa sociedade, essa própria, a Bell Hooks ela vai, inclusive, refutar essa própria conceituação ocidental do que seria uma intelectual, que é geralmente uma pessoa diletante, que acorda de manhã, vai ler um livro na livraria francesa e vai pensar o mundo. Ao passo que, para nós, mulheres negras, elas nos chamam de intelectuais orgânicos, somos ativistas, militantes, mas também que estamos pensando o mundo. O que é também questionar esse pensar o mundo? O que também é pensar a intelectualidade? A gente ainda está muito preso pensando dentro de um contexto europeu, que é daquela pessoa que, enfim, está lá fumando e pensando o mundo. E não pessoas que estão ali concretamente, pessoas que estão querendo unir teoria à prática, inclusive para entender a sua realidade concreta. Inclusive para entender qual é essa realidade. Então, partindo do que a Bell Hooks diz, eu me identifico muito com isso, de ser uma teórica que quer entender a realidade concreta, e isso tem tudo a ver com, enfim, de falar isso nos ambientes corporativos, porque todos e todas nós precisamos entender a nossa realidade concreta, para a gente poder entender o porquê que é importante a gente estar aqui falando sobre diversidade. Independente se a gente é do direito, da engenharia, da agronomia, a gente precisa entender a nossa realidade concreta. Sobretudo, entender a formação do Estado brasileiro. Aí eu volto na questão da inovação e criatividade, para dentro das empresas. A segunda justificativa pela promoção da diversidade é a inovação e criatividade. A mistura de pessoas, também estudo do Bulgarelli, mistura de pessoas, de experiências e de ideias estimula a criatividade e permite que a empresa encontre soluções inovadoras para os desafios colocados pelo mercado e pela concorrência. Um grupo homogêneo terá mais dificuldade de vender para um mercado multicultural, global e cada vez mais segmentado do que um grupo diverso.
Aí são várias outras justificativas, né, desses estudos falando da promoção da diversidade, que também aumenta a qualidade do ambiente de trabalho, o relacionamento entre os funcionários, enfim. E essas justificativas, né, partem de focos distintos. Então, o conceito de diversidade, a partir do interesse econômico das empresas, visa a adequação a um mercado mais exigente em termos de imagem e desempenho, aglutinando eficiência e compromisso social. E, sob o ponto de vista da sociedade, visa a superação das práticas discriminatórias e de exclusão. Né? Então, são esses dois focos distintos que partem quando a gente vai falar de diversidade no meio corporativo. Por que eu sempre faço concateno as ideias dessa maneira? Primeiro que eu estudei filosofia, a gente concatena muitas ideias, mas é porque a gente, entendendo a realidade concreta, a gente consegue entender o porquê que a gente precisa de um ambiente diverso. E acho que não tem mais, acho que no Brasil, a gente como se esquivar desse debate, não tem mais como a gente não falar desses temas. Acho que não tem tema mais urgente do que a gente discutir o racismo estrutural, de como que o racismo estrutura todas as relações sociais no Brasil, de como a gente está falando da maioria da população que vem sendo historicamente, né, negligenciada em relação aos seus direitos, e como que esses temas dizem respeito a todas e todas nós, que precisa se responsabilizar, né, pela sociedade que a gente quer. Né? Então, quando as pessoas perguntam para mim, mas eu sou uma pessoa branca, eu posso ler seu livro? Eu falo, deve. Inclusive, escrevi pensando em você, para você ler. Tem que ler. E por que tem que ler? Porque isso não é um problema. Né? A Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito, professora na Alemanha, na Humboldt, ela fala, o racismo é uma problemática branca, né? Que foi criada pelas pessoas brancas no sentido de dominação, enfim, exploração dos outros povos. Então, é importante que as pessoas também discutam, para terminar, branquitude no Brasil. Porque a gente quer estudar o negro. Vou estudar a população negra. Os homens dizem, vamos estudar a questão da mulher. A gente tem relações raciais e relações de gênero. Então, são relações de gênero. Então, seria muito importante que os homens estudassem o quê? Masculinidade. O que significa ter sido criado para ser o homem, para ser o tal, para ser aquele que vai enxergar a mulher como uma propriedade, que vai ser aquele que vai colocar as mulheres em situação de desigualdade. É importante que ele entenda a sua própria construção dessa masculinidade, para ele entender a importância de debater temas importantes. Então, discutir feminismo também é debater masculinidade. São os homens se responsabilizarem, a partir do seu lugar como homens, por uma sociedade mais justa. Então, se você é homem, dentro do espaço que você tem poder, o que você está criando para ter um ambiente mais diverso? Pensando nas relações de gênero, porque você faz parte também. Se um está sendo discriminado, tem um que está sendo beneficiado. Mesma coisa na questão racial, são relações raciais. Então, se o grupo negro e indígenas vem sendo historicamente discriminado, existe um grupo que está sendo beneficiado. O que eu, pessoa branca, vai pensar? Como um sujeito branco posso pensar para contribuir com esse debate? É discutir branquitude. Né? Então, porque as pessoas brancas elas não se pensam como brancas. Ela aponta para uma pessoa negra, você é negro. Ela não pensa, eu sou branca. A Grada Quilomba diz isso, ela pensa, eu sou um ser humano, sou uma pessoa. Mas o homem aponta, essa é a mulher, ela é específica. Eu sou um ser humano, universal. Então, ele pensa o mundo a partir dele. Esse universal é pensado a partir dele. E esse mundo, onde ele pensa a partir dele, não comporta outros mundos. Então, se você não começar a refutar esse seu mundo, para que tenham outros mundos façam parte dele, para você entender que você vive em relações, você vai sempre hierarquizar a humanidade a partir de você. Então, eu sou o homem branco, o resto são ali a mulher, o homem negro, a mulher negra. E aí você não quebra com essa hierarquia de humanidade. Então, tem que se pensar como pessoa branca. Eu, como pessoa branca, eu sou seguida no shopping? Não, porque você é uma pessoa branca. Eu, como uma pessoa negra, eu tenho que pensar isso quando eu saio de casa. Eu já tenho que botar a minha máscara de não fale comigo, porque eu sei que alguma pessoa vai me incomodar em algum momento do meu dia. Né? Eu vou pegar avião, estou no embarque internacional, sempre vem um ser humano que eu não conheço me perguntar o que é que eu estou indo fazer naquele país, se eu estou indo dançar, se eu estou indo... E às vezes estou indo dar uma palestra. Estava indo para Frankfurt, fiz uma palestra no Goethe University, a pessoa lá na fila, você está fazendo o quê lá? Você vai dançar? Falou, não, por quê? Você vai? Eu não. Pois é, eu também não. E, nem te conheço, você está falando comigo. Né? Então, é uma questão de
As pessoas brancas não precisam se preocupar com isso. Elas podem estar lá na fila do embarque internacional e ninguém vai perguntar para um homem branco se ele está indo lá, sei lá, jogar futebol. É uma coisa que as pessoas brancas precisam começar a entender. Por que só tem essa mulher negra aqui e por que eu estou achando estranho ela estar aqui? Por que eu estou achando estranho ela estar aqui? Por que eu estou achando estranho ela ser a palestrante? Começar a se questionar, isso significa pensar a branquitude. Crítica. No Brasil falta isso ainda. Você tem vários estudos de branquitude crítica nos Estados Unidos, na Alemanha. E é importante que as pessoas brancas comecem a repensar sobre isso. Nossa, só tem uma pessoa negra aqui dentro desse espaço. Como será que ela está se sentindo? E isso faz parte desse processo de responsabilização nossa para a sociedade que a gente quer, né? No âmbito individual. E no âmbito maior, aquela pergunta, eu estou contratando? Eu estou pensando em diversidade no meu meio? Se eu sou professor, eu estou botando nas referências bibliográficas mulheres e pessoas negras? Porque isso é construção de mundo. Chomsky fala isso, a linguagem cria mundo. Se você ficar pensando só a partir do seu mundo, você simplesmente ignora, invisibiliza, sequer enxerga que existem outros mundos e outros seres humanos também querendo coexistir dentro dessa humanidade. Obrigada. Ela queria fazer a pergunta, né? Tá? Agora tá. Primeiro, eu queria agradecer sua presença. Acho que a palestra foi excelente. É muito importante a gente pensar esses temas, ainda mais no contexto hoje de seja setor privado ou público. Eu queria aproveitar a sua presença, se você pudesse falar um pouquinho da questão do lugar de fala, que eu acho que é um conceito super importante e relevante para quando a gente fala no mundo corporativo, entender o que é o lugar de fala e o que entender esse conceito pode trazer de benefícios para a diversidade no mundo corporativo. O lugar de fala eu gosto da pergunta porque eu escolhi começar essa coleção Femininos Plurais, que é uma coleção que eu coordeno, que a gente já está no quinto título. Sempre começa com o que é. Eu escrevi o que é lugar de fala em novembro, lancei em novembro do ano passado. A gente já lançou o que é encarceramento em massa, que foi escrito pela Juliana Borges. O que é empoderamento, pela Joyce Bert. O que é racismo estrutural, pelo Silvio Almeida, brilhante advogado aí da área de vocês. Bom conhecer quem não conhece, professor do Mackenzie da FGV. E agora a gente está lançando o que é interseccionalidade, com a Carla Cotirene, uma doutoranda da Universidade Federal da Bahia. E aí comecei com o lugar de fala, porque é um conceito que todo mundo falava, sem saber a questão do achismo, né? E eu ficava louca com aquilo, as pessoas falando um monte de absurdo nas redes e tal. E não é porque o Facebook está perguntando o que você está pensando que necessariamente você tem que dizer. Eu acho que as pessoas tinham que ler um pouquinho. Se tem acesso à internet, podia ir lá dar um Google, ler, mas as pessoas não. Todo mundo quer falar, todo mundo quer like, sem responsabilidade nenhuma. Eu ficava louca com aquilo. E aí, o que eu fiz? Resgatei tudo que várias autoras já estavam falando sobre o tema, como a Grada Quilomba, a Lélia Gonzalez, as pesquisadoras indianas, que eu estou usando muito na minha pesquisa, como a Spivak, a Blatvala. Nossa, as indianas estão assim, ao concurso, eu precisava ler Gita Sen, tantas outras, no livro, tem lá na bibliografia, no livro da Joyce, sobretudo, estão discutindo isso. E para a gente pensar as produções do sul do mundo, porque a gente só pensa as produções do norte global, como se só o norte global produzisse conhecimento. Então, pensar o lugar de fala já começa por aí. Qual é o lugar dessas pesquisas, dessas autoras que eu escolhi trazer para a discussão? Né? Claro que tem autoras americanas e francesas, mas também pensar essas mulheres do sul do mundo. E pensar o lugar de fala não se diz respeito a experiência individual, como muitas vezes as pessoas acabam se equivocando. Então, não é cala a boca, não é o seu lugar de fala, como muitas vezes isso acontece. Não significa que só homens, só mulheres podem falar de machismo ou só pessoas negras possam falar sobre racismo. Muito pelo contrário. Então, o lugar de fala é pensar o lugar social das pessoas, fazer uma discussão de estrutura mesmo. Então, nós, mulheres negras, a gente está num lugar social hoje na sociedade que é
na base da sociedade. E esse lugar social coloca a gente em várias situações vulneráveis que impedem que a gente esteja dentro de determinados espaços. E o fato da gente não estar em determinados espaços faz com que os nossos conhecimentos, produções e falas, consequentemente, também não cheguem. Então, é uma discussão sobre o lugar social. E como que, pelo fato de sermos mulheres negras, a gente vai compartilhar experiências. Então, não é a experiência do indivíduo, porque eu sou negra, a Isis é negra, mas somos negras, mas com certeza nós temos experiências individuais distintas. Não tem como você pensar um instrumento de análise que dê conta de pensar a análise de bilhões de pessoas, experiências de pessoas. Mas o que me interessa pensar aqui entre a minha relação com a Isis? Quais são as experiências que a gente está compartilhando por sermos mulheres negras? Então, no Brasil, é alta taxa de feminicídio, alta taxa de mortalidade materna, receber menos do que todo mundo. Então, pensar lugares de fala é pensar esses lugares sociais que a gente está, que são impostos para a gente, e quais são as experiências que a gente está compartilhando. Então, dentro das empresas, por a gente não ter pessoas de outros lugares sociais, muitas vezes a gente acaba não entendendo a nossa realidade concreta. A gente entende só a partir da nossa, né? E não entende das outras. Então, a gente acha que o mundo é só o nosso lugar social. E aí a gente não convive com pessoas que vão trazer experiências, conhecimentos e discursos desses outros lugares sociais. Aí a gente perde em muito. A gente perde em diversidade, a gente perde em inovação, a gente perde em criatividade. E a gente perde, sobretudo, porque empobrece a nossa experiência do mundo. Porque pessoas negras, indígenas, todas nós estamos elaborando o mundo. Quando a gente só pensa em elaboração de mundo a partir de um grupo, também nos empobrece enquanto sujeito. Porque a gente acha que o mundo é só o nosso lugar social, só os caras com os quais a gente joga golfe no domingo. Então, aquele cara está falando de lugar de fala sem saber, né? Eu fiquei, nossa, dá super fazer uma reedição, vou colocar esse exemplo. Estava falando de lugar de fala, mas sem estar falando necessariamente de lugar de fala, né? E isso a gente vai perdendo, a gente não avança enquanto sociedade, enquanto só um lugar social é privilegiado, só um lugar social acaba tendo oportunidades em detrimento de todos os outros grupos sociais. Então, é importante que as pessoas brancas discutam racismo, por exemplo, pelo viés da branquitude, de começar a enxergar, eu tenho poder aqui, vou começar a discutir, vou aprender, vou escutar outros mundos para confrontar essa exploração empobrecida de mundo que eu tenho, muitas vezes só de um lugar. Eu preciso entender qual é essa realidade concreta e como eu, que tenho poder, como que eu posso contribuir para ter outros lugares sociais, outros lugares de fala dentro do espaço que eu faço parte. Eu geneticamente, eu tenho português, índio e negro na família. Meu primeiro emprego foi numa empresa americana e eu fui a primeira, quer dizer, minha carreira maior é secretária, tá? Nessa empresa americana não existia uma secretária negra. Agora, o ano passado, eu visitei a cidade do meu avô, que é Leiria, em Portugal. E um português comentou que, por exemplo, essa colonização, a diferença entre a colonização portuguesa com inglesa, outras, vamos por assim, é que o português se envolveu com a população local. Eu não sei o que dizer sobre isso. Queria seu comentário sobre essa afirmação de um português falando da colonização brasileira. Falou a partir do lugar do colonizador. Existe essa discussão, né, de que o português ele se envolveu e que o inglês, por exemplo, não se misturava, né? Então, justamente por isso que os portugueses eram bonzinhos, né? O Gilberto Freire fala muito isso em Casa Grande Senzala, e que a gente confronta essa visão. Porque, na verdade, o que aconteceu, existe no Brasil uma tentativa de romantizar o período da escravidão, né? Então, se colocam que negros e brancos viviam juntos. As mulheres negras elas foram sistematicamente violadas, porque elas eram propriedades, elas não tinham... As pessoas negras no período da escravidão eram coisas que eram vendidas no mercado, o dente, um jovem negro de 8 anos, a gente era vendido. Então, as pessoas não tinham
sequer poder sobre si mesmas de dizer que não, de não estar naquela situação. Então, aquelas pessoas elas eram violadas. E, no Brasil, a gente tem essa mania de romantizar um período que foi extremamente violento para a população negra. Então, na verdade, essas colonização é colonização. Né? É sempre violenta, é sempre a imposição de uma cultura sobre outra, de povos sobre outros, e essas imposições se dão na base da violência. Né? Então, tantas pessoas que morreram no período da escravidão, o Brasil ter sido o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Então, acho que é importante não romantizar o período que foi extremamente violento, né? E que, até hoje, né, se a gente for pensar, a gente coloca a princesa Isabel como uma grande redentora, mas que ela também aboliu a escravidão também por N questões de pressão, inclusive da Inglaterra. Ela aboliu, assinou a abolição, mas não pensou em nenhum tipo de mecanismo para incluir aquela população gigantesca, de fato, na sociedade brasileira. Então, acho que é uma visão que precisa ser combatida, porque não há romance possível numa situação de violência, de subjugação, de violação de corpos E no Brasil a gente tem muito essa mania de querer falar das pontes que nos unem e não falar dos muros que insistem em nos separar. Então, discutir racismo no país que foi fundado no mito da democracia racial, né, de que, não, aqui é diferente. Pô, mas eu gosto de samba, como feijoada, mas as mulheres negras continuam no papel de subalternidade. Né? Então... Alô. Parabéns pela sua apresentação, obrigado pela presença aqui. Eu queria fazer um testemunho aqui. Há uns 2 meses, a gente faz parte da Comissão de Diversidade e Inclusão. Eu fui representar o escritório num evento e eu tinha lido o seu livro, um lugar de fala, um texto seu, tempo atrás, e me ajudou muito ao chegar nesse evento, que era um evento sobre diversidade e inclusão, não me colocar em situações em que eu não deveria. Então, reconhecer meu lugar de fala como aliado e acompanhar algumas discussões de uma forma adequada. Então, foi muito educativo e foi interessante como... Agora, eu estava num painel, que era um painel para falar de práticas das empresas na questão de diversidade e inclusão. A gente contei da nossa experiência aqui. E começou um debate entre 2 ativistas do movimento negro que tinham posições muito opostas sobre o papel político do engajamento do ativismo nos últimos anos e, inclusive, a visão de que teria tido uma frustração muito grande com a expectativa que havia em relação à eleição do Lula e todo o período que se seguiu do Partido dos Trabalhadores. Então, e havia, no mesmo tempo, uma visão muito, eu diria, sem articulação de grande expectativa em relação ao que virá. Então, uma dizia, bom, se nós aqui, num partido que tinha declaradamente uma postura mais afirmativa, não o fez de forma frustrada, agora, então, que esse partido perdeu um grande espaço político por conta de outras questões de corrupção, isso também foi comprometido. Eu queria saber se você entende que esse fenômeno aconteceu, se isso, de fato, qual a sua posição sobre isso. E a outra questão que eu queria te colocar é sobre a questão do lugar de fala, né, que a Larissa te perguntou. Como conjugar o lugar de fala com a necessidade do engajamento? Então, qual é a linha tênue que a gente tem que saber entre até aqui vai o meu espaço, de lugar de fala como aliado, e a partir daqui eu preciso me calar e ouvir? Nessa primeira questão, acho que existem várias visões diferentes. É bom falar que os movimentos negros, né, no plural, têm perspectivas diferentes, não necessariamente a gente vai concordar sempre com tudo, muito pelo contrário. A minha visão é que, acho que com todos os limites e críticas, que mesmo eu sendo uma pessoa de esquerda e que esteve dentro de uma gestão, trabalhei na gestão do Fernando Haddad, e acho que isso não significa que a gente não tenha que apontar a crítica, muito pelo contrário, até publicamente as faço, mas eu acho que, existiram várias falhas, enfim, mas acho que é inegável que nessas últimas gestões existiram a aplicação de reivindicações históricas dos movimentos negros. Então, a questão das ações afirmativas, por exemplo,
É uma reivindicação histórica antiga dos movimentos negros no Brasil e que foram implementadas de maneira mais efetiva nas últimas gestões. Isso, inegavelmente. A lei de cotas nas universidades federais é de 2012, né, como lei mesmo. Apesar da UERJ ter sido a primeira universidade no Brasil a aderir cotas, quando a Nicéia Freire era reitora da universidade. A UERJ foi em 2001, a UNB em 2004, foi a segunda. E em 2012, de fato, a gente teve uma implementação da lei de cotas, também existiram a expansão das universidades federais. Eu faço parte dessa geração, eu estudei numa universidade que foi fundada em 2007, eu sou da turma de 2008. Então, de fato, acho que existiram, sim, alguns avanços que foram importantes, acho que é inegável de se dizer, sobretudo nesse campo da educação. Mas existem críticas, sim, ainda à forma como ainda nas esquerdas brasileiras, não se discute da maneira como deveria a questão racial, como fundamental. Ainda existe um discurso muito forte de que é uma questão de classe somente, sendo que, para nós, é impossível discutir classe sem discutir raça. O negro no Brasil, ele é pobre porque ele é negro. Então, para a gente, é indissociável discutir raça de classe. Não tem como discutir... Angela Davis, marxista, falava isso. Então, raça informa classe. Gênero informa classe. Então, para dentro da nossa concepção, com feministas negras, é indissociável pensar raça, classe e gênero, que é a interseccionalidade. Uma está embrincada, entrecruzada com a outra. E a gente ainda tem muita dificuldade, às vezes, mesmo nas esquerdas, de fazer o debate racial, de como deveria. Acho que precisa avançar muito ainda na própria composição ainda dos partidos, na própria verba dos fundos partidários que vão para as candidaturas negras. Então, mas eu não acho que a gente tem que deixar de fazer essa disputa, como hoje a gente vê várias candidaturas negras fazendo a disputa dentro desse espaço, que eu acho que é importante fazer, mas que ainda está muito aquém de entender a complexidade da questão racial no Brasil. As esquerdas precisam avançar muito ainda nesse debate. Na questão do lugar de fala, acho que, além de falar, a gente tem que entender a escuta. Eu acho que falta muito, a Grada Quilomba fala, e falo isso no meu livro também, a questão da escuta. Os sujeitos que sempre foram autorizados a falar, às vezes, têm dificuldade da escuta. E é um exercício mesmo. Então, acho que escutar, quando a gente faz parte de grupos historicamente privilegiados, é importante até para a gente poder entender o que a nossa necessidade de falar, já que a gente foi historicamente silenciado. Então, claro que tem que falar e deve falar a partir do seu lugar. Como eu falei, todo mundo tem lugar de fala, não existe... Cada um vai falar a partir de um lugar social. Mas também é importante, eu penso, a escuta como fundamental nessa contribuição. Enquanto eu falo, o outro escuta. Então, para eu falar, alguém tem que estar escutando. Essa escuta qualificada, eu acho que é um caminho primordial. E aí a gente vai entendendo qual que é o limite, conforme a gente vai escutando, conforme a gente vai conhecendo outros lugares sociais, outros lugares de fala. Não existe a interdição, até porque a gente não teria nenhum poder para isso, mas existe... muitas vezes, a importância de escutar em determinados espaços onde existem pessoas que, historicamente, não estiveram ali ou não tiveram as mesmas oportunidades de fala. Boa noite, Renê, meu nome. Prazer tê-la aqui e parabéns à comissão, também parabéns à Bravo pelo capítulo muito profundo que foi feito. Ouvindo você e também pensando um pouco na minha própria experiência, eu, às vezes, fico um pouco na dúvida do quanto de progresso ou não que isso tem feito. A questão da negritude, ela, muitas vezes, para quem simplesmente passa a vida caminhando, ela pode simplesmente passar despercebida, ou, na realidade, você simplesmente coloca o seu capacete ali de ferro e caminha em frente. Quando você tem filhos, você passa a ver a questão de uma outra forma, porque é tudo uma questão de construção de autoestima e preservação de autoestima. E aí, acho que a sua fala é muito importante, porque o que se vê, muitas vezes, numa conversa, até hoje em dia, geralmente se fala, isso é mimimi, isso é
algumas falas que procuram, de alguma forma, desdenhar da discussão, né? E quando se coloca, acho que achei bastante interessante a sua colocação, de que, muitas vezes, quando você é a única pessoa em determinado ambiente, é a única pessoa que pode, eventualmente, falar sobre aquilo, né? Justamente porque está atenta àquela questão. Só que, quando se vê algumas experiências em que os seus filhos passam, e muitas vezes em escola de elite, em que um filho seu é chamado de escravo do Quênia, a sua filha, o outro amiguinho, fala que poderia alisar o cabelo sem uma menina de 11 anos, da idade da sua filha, você começa a perguntar, gente, mas nós estamos fazendo algum avanço, ou será que é, de fato, um processo dialético que vai caminhando com alguns avanços e retrocessos, e qual que é o papel que todos têm nesse contexto? Então, queria um pouco a sua percepção sobre esse processo evolutivo, se a gente está caminhando efetivamente, ou, vamos dizer, são espasmos, efetivamente, de um progresso. Posso emendar uma pergunta nessa? Se deveria... A criança, porque ela é, num certo aspecto, ingênua, e, num certo aspecto, ela não tem consciência da própria maldade, ela expressa mais abertamente conceitos e preconceitos que ela traz de casa e que, em casa, são um pouco disfarçados. Até que ponto o ambiente escolar deve ser um local específico e devotado para se apararem essas arestas? Eu penso a história, né, assim como... Eu gosto muito do filósofo Walter Benjamin, filósofo austríaco. A história, ela não é... Eu não penso a história como ela linear, né, só como progresso. Todo tempo histórico tem progressos e perdas, né, não é uma linha reta de progresso. Então, a gente tem vários momentos históricos nossos, alguns momentos em que a gente avança e tem perdas, enfim. Então, mas a gente está falando de Brasil, a gente só tem 130 anos de abolição da escravatura. É muito pouco tempo em termos históricos. E é muito pouco tempo em que, de fato, a gente está discutindo de maneira mais profunda essas questões. Apesar de todo um histórico que a gente tem de luta histórico, essa época, acho que é uma das poucas que a gente está conseguindo colocar esse tema no debate público de uma maneira mais incisiva. Então, o Brasil ele tem muito ainda o que avançar nessa questão. A gente teve algumas marolas progressistas, né? Porque quando as pessoas falam, onda conservadora. Acreditar numa onda conservadora seria acreditar que esse país já foi progressista. Então, a gente está falando do último país do mundo a abolir a escravidão, um país que teve mais de 20 anos de ditadura militar, num país de recente democracia e de baixa intensidade democrática. Esse é o nosso país. Então, a gente é um país extremamente conservador, e em que, em alguns momentos, a gente teve umas marolas progressistas ali. Então, de fato, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, até porque esse tema ele ainda não foi tão explorado como deveria, em termos de políticas públicas mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, políticas públicas. Tem a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para obrigar o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. Uma lei de 2003, tem 15 anos essa lei. Mas, como não é uma lei que prevê sanção, então, se as escolas fizerem ou não fizerem, tanto faz, são poucas as escolas que fazem. Depende, muitas vezes, da vontade política de cada governante, de cada prefeito, de cada governador. E, infelizmente, como não tem mesmo o apoio das instituições para que aquilo aconteça, acaba ficando esforços individuais de educadores e educadoras que tentam fazer essa lei funcionar. Aqui em São Paulo, na última gestão, existiu todo um trabalho de formar professores, educadores, porque é isso, não adianta só ter a lei, você tem que produzir material, você tem que formar os educadores que foram formados nessa escola que acreditavam que a princesa Isabel era a grande redentora. Então, você tem que contar a história por outros pontos de vista, né? Walter Benjamin, em tese sobre o conceito de história, ele fala a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores. E a historiografia tradicional é baseada nessa visão dos vencedores. Se a gente não refuta essa história, os vencedores nunca cessam de vencer. É preciso contar a história também pelo ponto de vista dos vencidos, né? Então, se a gente começa uma história contando que negros foram escravos no Brasil e ponto, o que isso produz na subjetividade das crianças negras e brancas, que vão acreditar numa inferioridade natural das crianças negras. Mas se a gente começa a contar a história no Brasil de que negros e negras viviam em África antes, que a África
São 55 países diferentes, culturas diferentes. Muitos eram reis e rainhas, e eles foram forçados a vir para cá. Mas que o Quilombo de Palmares teve mais de 100 anos de resistência, num período de 300 e tantos de escravidão, que existiu luta dos quilombolas, que existiu a revolta dos malês, que existiu resistências indígenas, você conta uma outra história. Então, a gente tem um grande problema no Brasil, que é uma história contada pelo ponto de vista europeu, ponto. Por isso que a gente não sabe que o Brasil tem 305 etnias indígenas. Por isso que a gente não sabe quem foi Dandara dos Palmares, quem foi a Qualtune, quem foi a Cotirene, que foram grandes quilombolas. A gente não sabe quem foi Luísa Maim, a gente não sabe quem foi tantas e tantos personagens negras, indígenas, mesmo num país como o nosso, de maioria negra. Então, já começa pela forma como essa história é contada e como que é importante a gente refutar isso, inclusive ir nas escolas dos nossos filhos para ver se a lei está sendo aplicada, porque eu sou dessas, eu vou na escola. Eu tenho uma filha aí. Eu olho o material didático. Qual o material didático que vai ser adotado? E de chegar em escola e falar, mas vocês aplicam a Lei 10.639? Mas o que é isso? A pedagoga não saber. Uma lei de 2003. Então, eu cobro a escola sobre isso. E essa questão das crianças é que, infelizmente, elas também são formadas nessa sociedade racista, ouvem muitas coisas dentro de casa, e reproduzem isso na escola. E acho que o Adilson Moreira ele teve aqui, ele vai lançar um livro pela nossa coleção, que é Racismo Recreativo. Aqui no Brasil, a gente tende muito a tratar de forma jocosa, mas é só uma piada. A gente é muito... mas por que você está se incomodando? Ele só brincou. Não, mas só é uma criança. Não, mas é desde criança que se aprende. E a gente desculpa a criança que fez a piada e a gente não pergunta como é que aquela criança negra que foi vítima da piada está se sentindo em relação àquilo. Então, precisa olhar mais para essas questões com mais profundidade. E, enfim, a gente está em ano eleitoral, inclusive olhar os programas de todas as pessoas que a gente quer votar, os programas de governo. A gente precisa ler, que ninguém lê programa de governo, Eu leio programa de governo. Até para saber se essas coisas vão ser pautadas lá, porque isso... A escola poderia ser um espaço muito importante de transformação de mentalidade, mas, infelizmente, ainda é um espaço muito grande de reprodução de violência. E esses temas precisam, sim, ser trabalhados nas escolas. A Lei 10.639 é para ser transversal, para se discutir em todas as disciplinas. A gente precisa conhecer outros mundos que não só esse, porque aí, e para as crianças brancas, inclusive, porque aí elas vão enxergar as crianças negras de uma outra forma e não vão chamar de escravo, porque vai entender que escravo não é uma condição natural, foi uma condição que foi imposta. E as crianças negras vão saber que também são descendentes de pessoas que lutaram contra esse sistema e que a vida das pessoas negras não começa na escravidão, começa muito antes, que a gente tem civilizações africanas, que a gente teve Alexandria, que a gente teve tantas e tantas coisas que a gente precisa saber e a gente não sabe. Dentro disso que você falou por último, que as pessoas comumente tratam o racismo de uma forma jocosa, não ligue. E dentro de algumas coisas que eu ouvi a minha vida toda, e é bem comum de ouvir, de quando a gente sofre um ato de racismo, as pessoas falam, não, você é muito melhor, não, você vai resolver isso com a meritocracia, ou com o seu QI, etc. Como fazer as pessoas lembrarem que racismo é crime? Como é que a gente faz valer uma lei que é muito mais fácil uma pessoa branca conseguir prender uma pessoa negra por racismo do que uma pessoa negra conseguir prender uma pessoa branca por racismo? Então, só ficar refletindo, isso é uma angústia minha, só ficar refletindo, às vezes, não é suficiente. A gente tem leis de defesa, mas quem é, num ambiente ainda de advogados, onde estão essas leis? A gente está fazendo algo para que essas leis sejam aplicadas, e não é suficiente só chorar depois de um ato de racismo, ou só ouvir consolo. É crime, imprescritível, num país escravocrata. Mas isso não está deslocado da reflexão, porque pensar o direito só por um viés tecnicista também não nos ajuda. É justamente por isso que a gente tem que refletir sobre as questões das leis, porque o aplicador do direito, o aplicador da lei, é um grande problema, porque eles têm uma estrutura. Quem são essas pessoas que estão lá? Quem são os juízes? Quem são os promotores? Quem são as pessoas que fazem parte dessa elite do meio do jurídico? Então, são pessoas que têm uma formação totalmente tecnicista. Eu estou dando cursos para juízes recém-formados. São os cursos mais difíceis que eu dou. Mais difíceis. São pessoas que olham para mim e falariam, eu mandaria prender essa mulher, porque eu não sou a mulher que está ali dando curso, eu sou o tipo de pessoa que eles prendem todos os dias. Então, não tem como você
deslocar uma coisa da outra. É justamente porque não tem reflexão que a gente tem só essa visão tecnicista do direito de achar que isso não tem nada a ver comigo, eu só aplico a lei. Né? E aí você mudar uma construção histórica que é essa, demora muito tempo. Como eu falei, são 130 anos só da abolição, vai demorar muito tempo. E como o Silvio Almeida fala muito bem, é ingenuidade a gente achar que eles vão mudar, sendo que essas leis foi formado também pensando na questão racial, no sentido de prejudicar a população negra. Não foi pensado para a população negra utilizar o direito, muito pelo contrário. Né? Então, ele tem limite, o direito está muito marcadamente, tem um limite ali. Mas é entender que as elites intelectuais... Né, a gente fala que racismo é coisa de gente ignorante. A gente costuma dizer, não, muito pelo contrário. É coisa das elites intelectuais, que, inclusive, passa pelo campo do direito. Né, e isso vai demorar muito tempo para a gente mudar essa questão estrutural. Não vou ser eu e você, como sujeitas vítimas dessa estrutura, que vamos conseguir mudar sozinhas. É um trabalho de muito tempo. Né, é um trabalho de formiguinha mesmo. E aí... é justamente porque a gente precisa dessa reflexão no campo do direito sobre essas questões e, sobretudo, debater essa estrutura. Isso foi forjado para não nos beneficiar. A gente, como sujeito negro, precisa entender isso. Não foi forjado para nos beneficiar. Mas, dentro dos limites postos pelo direito, porque tem um limite muito claro, é importante, sim, que isso seja discutido. É importante que as pessoas entendam que racismo não é uma coisa moral. Não é uma moral, racismo. A gente está falando de uma questão política, de uma questão estrutural, e que, uma vez que você comete, você tem que ser responsabilizado por isso. Né? De que a gente tende a ter muita pena de quem cometeu o ato de racismo, como eu falei, e de não pensar como aquela pessoa negra está se sentindo de ter sido vitimada por aquilo. Então, faz parte dessa construção nossa como país, fundado na democracia racial, de não tratar como se deveria tratar essas questões no Brasil. Né? Então, cabe a nós continuar disputando essas narrativas, sabendo que a gente vai morrer, e as narrativas vão ter que continuar sendo disputadas, mas que a gente precisa continuar fazendo isso para que as pessoas reflitam criticamente sobre essas questões, de que não é brincadeira, de que não é piada, de que não é um assunto menor. Né? A gente está disputando aqui humanidade, a gente está falando de novos marcos civilizatórios. As pessoas, inclusive, precisam pensar numa nova civilização, né, onde se a gente acha normal a gente fazer piadas sobre cabelos de pessoas, discriminar pessoas, o máximo disso é a morte desses corpos, a gente vive numa barbárie. Então, a gente, de fato, está disputando humanidade aqui, sentidos de humanidade. Né, e que é importante a gente refletir criticamente cada vez mais sobre isso, porque a reflexão crítica ela muda nossas práticas. Né, não está descolada, eu não acredito nessa dicotomia. Para mim, é uma dialética. E isso passa por um processo de transformação fundamental que ainda vai levar muito tempo. Mas a gente não pode perder de vista nunca a construção histórica. Eu, quando às vezes eu estou lá lamentando da vida, por isso que conversar com as mais velhas, para mim, é um exercício. Inclusive, vou para um evento agora que vai ter 2 lá. Tenho certeza que elas vão me dar bronca, só me dão bronca o tempo inteiro, mas são broncas boas, porque elas falam, não percam a perspectiva histórica. Se está ruim para você, imagina na minha época, Djamila. E eu também começo a me ligar, porque a gente também tende a não reconhecer elas e tantas outras que construíram várias coisas para que eu e você estivesse aqui hoje. Então, há muito tempo atrás, eu e você não estaríamos aqui hoje. Falta muito ainda para a gente conseguir, muito, muito mesmo. Mas é importante a gente não perder a perspectiva histórica também desse debate e dessas construções, senão a gente só vai se frustrar ou vai falar, não, melhor não fazer nada porque não vai adiantar nada mesmo. Eu penso, se elas tivessem pensado assim, e as outras anteriores delas assim, talvez a gente também não estivesse aqui hoje. A gente também tem que valorizar a construção, o legado, como diz a Lélia Gonzalez. A gente não compartilha só dor, a gente compartilha legados de luta. Conhecer o legado de luta também, de tantas e tantas, é importante porque a gente diga, caramba, ainda é difícil pra caramba, mas eu vou dar seguimento a isso. Gente, eu preciso mesmo.